Quando você e eu nasceu, quando aqui chegamos, isso já era verdade, esse conceito já existia. A pressa é inimiga da perfeição. Não sei, você concordando ou não, eu acredito que isso pode constituir-se um fato. E contra fatos não existem argumentos. E essa ideia é muito válida também para os relacionamentos. Relacionamentos apressados. Do que eu estou falando, aonde pretendo chegar. Essa é uma reflexão que eu absorvi de uma conversa, de duas conversas, na verdade. Uma delas eu tive há mais de 2 anos. E a conversa mais recente, a respeito do assunto, que me inspirou, me trouxe um insight para que trouxéssemos essa troca de experiência hoje aqui para gente, aconteceu um dia antes de eu decidir gravar esse conteúdo. Portanto, fica até o final, pois isso será de uma grande valia, será muito importante para você. É aquele caso em que talvez você não tenha parado para pensar, não tenha parado para refletir, e após, né, ouvir algo a respeito do assunto, refletir nos acontecimentos, de repente você pare e diga o seguinte para você mesmo: eu ainda não havia antes parado para pensar a respeito do assunto e como isso é verdade. E talvez isso possa até estar te salvando de um erro que pode custar muito caro para você, assim como custou caro para essas duas pessoas com quem eu conversei em momentos distintos. Bem, antes de darmos continuidade, eu sou Viomar de Souza. Evidentemente que você não imagina a satisfação que eu tenho em tê-lo aqui comigo. Seja muito bem-vindo. Já curte o nosso conteúdo? Afinal de contas, isso não vai te custar absolutamente nada. Isso vai ser muito bom para título de engajamento, para que a plataforma entenda que estamos fazendo um trabalho relevante, para que também eu me sinta motivado a voltar aqui e compartilhar com você insights e reflexões que valem de fato a pena termos para que possamos, enquanto desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, estarmos nos situando melhor na existência. Afinal de contas, esse é o nosso principal objetivo aqui no canal. Dito isto, o que conversei há mais de 2 anos com um amigo que, para título de preservação de imagem e descrição mesmo, eu não vou estar citando o nome nem de um nem de outro. Uma dessas pessoas, praticamente ambos são pessoas públicas. Um no segmento da comunicação, portanto, uma pessoa que tem uma grande visibilidade no que diz respeito aos aspectos sociais, e o outro trabalha na área em um dos segmentos da medicina. Então, portanto, perdão, pessoas socialmente bem resolvidas e ainda assim estão, posso dizer, está resolvendo esse detalhe, e o outro está totalmente imerso e por isso está passando por sessões de terapias para tentar de alguma forma resolver esse problema. E eu vejo assim, nessa conversa que tive recentemente, repito, reforço aqui, ratifico o que já havia falado. Essa conversa eu tive um dia antes de gravar o conteúdo que estou gravando, um dia antes de estar conversando com você através dessa reflexão. Hoje, no dia que estou gravando, é na manhã do dia 6 de maio de 2025. De repente você está percebendo, né, aí do outro lado, que não sei se já aconteceu isso com você, de você já ter deixado a cama um bom tempo, no meu caso, antes das 6 da manhã. Não trata-se de um dos dias onde eu acordei mais cedo, mas enfim, razoavelmente cedo, e ainda assim eu continuo dormindo.
Estou com a mente meio assim devagarzinha, meio que pegando no tranco, parece que no processo aí de aquecimento, mas isso não vai atrapalhar a transmissão da minha mensagem a você que está aí do outro lado. Por isso, realmente, eu te convido a ficar comigo até o final desse conteúdo. Ao final, você deixa aqui o teu comentário se realmente valeu a pena o investimento desse pequeno tempo diante desse vídeo ou não. Para mim é muito importante saber a tua visão, a tua impressão, o teu ponto de vista, principalmente a respeito desse assunto. Mas vamos lá, porque de repente eu já estou te deixando impaciente. A pressa no que diz respeito aos relacionamentos e ao que estou me referindo. Existem pessoas que levam uma vida de relacionamentos casuais. Isso constitui-se um problema, sim e não, e eu vou te explicar, evidentemente, pode ser subjetivo, mas eu vou te explicar o meu ponto de vista, é evidente. E outras pessoas já vivem sempre se relacionando. Mal saem de um relacionamento, já engajam-se com um outro. E aí a pergunta é muito simples. Qual dessas duas atitudes podem ou pode ser um problema social ou até pessoal? Vamos lá. Eu vou refazer a pergunta para que você realmente entenda qual a mensagem, aonde queremos chegar. Existem pessoas que nunca assumem compromisso com ninguém. Passam pela vida tendo relacionamentos casuais, ok? Já existem outras pessoas que quando tu pensas que ela está em um relacionamento, ou quando você cai a ficha que ela terminou um relacionamento, antes que você entenda, na verdade, ela já está engajada em outro relacionamento. Parece que a dependência emocional é tão grande, ou há uma necessidade tão flagrante de estar no relacionamento, que você nem sabe quando ela está iniciando, quando está fixando uma relação com alguém ou quando já está iniciando uma outra relação. Qual dessas duas atitudes você identifica como uma atitude que poderia, né, constituir-se um problema? Vamos lá falar das duas situações. Nenhuma situação nem outra, no meu ponto de vista, e eu quero te deixar claro que é muito lógico e evidente, seria redundante eu dizer que se você é adulto, paga as tuas contas, é vacinado, você pode evidentemente fazer da tua vida o que você bem entender. No entanto, a vida é um reflexo das atitudes, sejam atitudes positivas ou negativas, aquilo que você planta, você vai ter que colher de volta. Inclusive, há um conceito que diz o seguinte: você é muito livre para semear, para plantar o que bem entender. Só leve em consideração que uma vez que a semente foi lançada no solo, e tu imaginas, leve em consideração que alguns solos são bem férteis, você não terá a liberdade de escolher que fruto você vai colher. Portanto, muito cuidado com a maneira como você está se portando, muito cuidado com as suas atitudes, porque existe ainda uma outra máxima que diz que quem planta vento colhe tempestade. Então, muito cuidado com as pessoas com quem você está se relacionando, muito cuidado com as pessoas com quem você está repartindo suas experiências, porque isso naturalmente pode te custar muito caro. E a questão não é simplesmente ter cuidado com quem você está se relacionando, mas a natureza dessa relação vai te trazer consequências, positivas ou negativas, pode ter certeza, e é exatamente sobre isso que eu quero te alertar no nosso conteúdo de hoje. Com essa pessoa com quem falava há mais de 2 anos atrás, ele disse que finalmente agora, quase aos 40, ou melhor, passando dos 40 anos, ele encontrou alguém com quem ele finalmente gostaria de aquietar-se, como diz o bom nordestino, de quietar o facho. Mas para ele chegar a essa conclusão,
ele teve diversos relacionamentos, um atrás do outro. Palavras dele, eu não estou inventando histórias. Ele disse, cara, só agora eu parei para pensar que eu nunca concedi a mim mesmo tempo necessário que eu precisava para refletir sobre essa questão, sobre relacionamentos, sobretudo relacionamentos muito estreitos. Então eu ainda não havia parado para pensar no quanto isso é importante e por isso eu vivia sempre, dizia ele. Eu mal terminava um relacionamento e já estava iniciando um outro. E às vezes as pessoas nem param para pensar que socialmente também isso tem consequências, porque às vezes, de repente, uma pessoa com quem seria bom relacionar-se, pessoas de boa índole, está observando a conduta das pessoas, a nossa conduta, afinal de contas, leve em consideração que você nunca está totalmente sozinho no ambiente. Por quê? Sempre existem pessoas observando aquilo que você está fazendo. Isso é uma verdade inquestionável. Em todos os aspectos da vida, sempre vai ter alguém que está te observando. E quando você pensa que está sozinho no ambiente, do nada aparece alguém que te conhece. E aí, fulano, é ou não é verdade? E existem pessoas muito observadoras. Então, principalmente tem pessoas que quando têm interesses em específico em você, para saber se você é ou não digna da sua da apreciação, ele faz o quê? Fica observando os teus passos, observando tuas condutas, observando as tuas atitudes, e se essa pessoa de boa índole tem alguma boa intenção com relação a você e percebe que você é uma pessoa com quem não vale a pena ou que não vale a pena ser levado a sério, imagine o que vai acontecer. E esse meu amigo falava, e aí o que aconteceu? Ele teve que perder a atual companheira, tá? E aí só depois que eles estavam separados, ele parou para refletir o quanto essa pessoa constituía-se uma pessoa importante na vida dele. E quando ele parou para fazer essa reflexão, ele disse, opa, espera um pouquinho. Foi a primeira vez na vida, depois de muitos anos, em que ele não engajou-se em outro relacionamento logo na sequência. Isso, palavras dele. E aí foi engraçado que ele viveu com essa pessoa, eu digo, como um casal, separaram-se e depois de separado, voltaram num tempo, perdão, isso é impossível, voltar no tempo, mas pararam para refletir os dois do que fazer. Ele queria, na verdade, reatar o relacionamento e ela, opa, não é bem assim, bagunçado. Então o que eles decidiram fazer? Voltaram a namorar-se como aconteceu. É claro que as coisas nunca serão exatamente como antes, mas uma simulação daquilo que havia acontecido quando eles se conheceram. Então eles vivenciaram um processo de voltar ou de tentar conhecer-se ou conhecer um ao outro como deveriam ter feito antes, foram com mais calma, traduzindo, iniciaram um namoro e então, após esse período de namoro, ele mudou-se para uma cidade vizinha, continuaram namorando e quando acharam que já era o momento de voltarem a viver juntas, aí sim passaram a viver juntos como cônjuge. Não sei se agora já são civilmente casados, como se diz por aí, de papel passado, mas estão vivendo no mesmo ambiente como marido e mulher. Ok? Esse é um dos casos. O caso mais recente, e que eu considero algo que deve ser levado em consideração, e que você, por favor, não saia do vídeo antes, porque você vai acabar, de repente, se frustrando e achando que a mensagem que estamos tentando passar não foi eficaz. E eu quero que você saia desse vídeo com a verdadeira
noção ou com a verdadeira assimilação do que realmente eu quero dizer para você. O caso mais recente trata-se dessa pessoa que falava antes, que é de um dos segmentos da medicina. E o que eu quero te dizer com isso? Porque eu estou te falando da profissão em específico da pessoa. É que independente do quanto você seja ou não bem resolvido socialmente, academicamente, financeiramente, ainda assim você, como qualquer outra pessoa, está suscetível a ter questões emocionais mal resolvidas. Isso depende muito do teu grau de maturidade, da tua vivência, da tua formação ou de como você está lidando com as pressões ou adversidades ou obstáculos da vida que precisam ser administrados. Ou administrado, ou no plural, ok? Administrados mesmo. A verdade é que essa pessoa, ele viveu por longos anos com uma pessoa em específico e em um determinado ponto desse relacionamento, ele achou que não dava mais para continuar. Não sei qual foi a verdadeira motivação, mas enfim, ele resolveu, como diz a galera, meter o pé, enfim, chutar o balde e partiu para outra. Isso de forma muito rápida, muito rápida. Num curto período, um período de meses, eles já estavam entrando no processo de divórcio e adivinha o que ele fez? Já estava vivenciando diversos outros relacionamentos casuais antes, né, mesmo de o processo de separação ser devidamente concluído, e logo na sequência ele já estava engajado em um namoro com uma jovem, que eu devo dizer, uma jovem bela e, inclusive, eu digo jovem mesmo de idade, uma pessoa para os padrões sociais bonita e, além disso, alguém com uma mentalidade incrível. E em que aspecto eu estou dizendo que mentalidade incrível? Madura, que compreende a situação onde ela está inserida. Como assim? Após o divórcio acontecer, após aquele momento de êxtase, de euforia e de sentimento de liberdade, esse meu amigo, e eu devo dizer, um cara incrível, apesar de ser de ser uma pessoa socialmente bem resolvida, digamos, de um meio social diferente da minha realidade, mas de uma humildade, é um ser humano com um coração incrível. Ainda assim, apressa em engajar-se e envolver-se com uma outra pessoa antes da hora certa. Por quê? Agora que ele parou para refletir, ele não está conseguindo administrar bem essa situação. Quando essa euforia de que eu falava, esse êxtase de que, poxa, eu estou livre, enfim, eu estou vivendo, dane-se o mundo, de não se importar com a sua ex-companheira, a ficha caiu e aí ele acabou descobrindo que não estava tão bem resolvidaço quanto pensava estar. E a separação está trazendo dores e você percebe no olhar, percebe que lá no íntimo do ser ele está sofrendo, ele não mente, ele deixou muito claro. E aí, qual a conclusão a que ele chegou e a que eu quero trazer para você? Ele disse que não é um diagnóstico de uma qualquer pessoa, e sim do próprio terapeuta que está acompanhando o drama que ele está vivenciando. Olha, você precisa, né? Você precisava, e isso ainda continua sendo verdade, você precisa de um tempo para você mesmo. E o que é que precisamos entender com esse tempo? Você, antes de terminar, de resolver bem o relacionamento, você está engajado com o outro, você está se auto-sabotando, não está refletindo tanto quanto deveria. Talvez você não está decidido quanto pensava que estava decidido. Você não está certo daquilo que realmente quer. Você está confuso, né? E por isso
antes de ter aquele tempo que você precisava ter com você mesmo, o ser humano realmente precisa de tempo para compartilhar, tempo de qualidade consigo mesmo. Vai depender do projeto no qual você está engajado, a tua dinâmica, a tua correria, a loucura do dia a dia acaba fazendo com que você não tire tempo de qualidade para você próprio, você não reflete sobre a vida. E é isso que aconteceu com meu amigo. E eu falava com ele, eu te entendo, porque para que eu me engajasse em um novo relacionamento, para que finalmente eu estivesse casado como estou hoje e formasse a família que eu constituí, eu passei quase uma década. Talvez você do outro lado possa dizer que eu fui lento demais. Pô, eu sou baiano, né, cara? Paciência. Então, realmente, eu tive toda a paciência do mundo. E todas as pessoas, as boas pessoas que surgiram no meio do caminho, dentro desse período, eu fui muito honesto e sincero em dizer para essa pessoa que não era o momento de eu iniciar uma outra relação. Bem, a minha câmera, quando chega em um determinado ponto, ela simplesmente corta o vídeo. E eu preciso terminar o conteúdo de hoje, mas quero te deixar claro que nosso assunto não se esgotou e que voltaremos, com certeza, a falar a respeito do mesmo, aprofundando-se um pouquinho mais para que você possa absorver a mensagem que realmente tendemos a passar com o assunto de hoje. Tchau, até a próxima.